Hi Stars, eu sou Leas e este é meu canal. Bom, não é de hoje, claramente nós vemos que a indústria dos desenhos infantis mudou drasticamente. Eu sou uma pessoa que nasceu em 2009, ou seja, eu tenho 16 anos. E eu lembro de mim pequenininha, pichuquinha, assistindo no Discovery Kids, Backyardigans, o Zodazu, entre outros desenhos, Disney Junior, Economy, Cartoon Network, Nickelodeon. Eram desenhos maravilhosos que tinham lá. E hoje em dia, com todo o avanço da tecnologia e basicamente todo mundo tendo internet em suas casas, tá inclusive bem difícil as crianças assistirem canais assim de televisão. Tipo, minha irmã, por exemplo, eu acho que ela nunca assistiu um canal de televisão, a não ser colocar no YouTube, mas canal de televisão em si, nenhum na vida dela. Então, agora eu pergunto pra vocês: que desenhos vocês assistiam quando vocês eram mais novos? Em televisão. Porque eu me lembro de eu assistir o quê? Miraculous, as Aventuras de Ladybug, Alvin e os Esquilos, o Zodazu, Doc, Dora Aventureira, Cocoricó, entre outros por aí. E as crianças hoje em dia, o que elas veem? Cogomelo? Eu não sei se vocês ficaram sabendo da polêmica de Cogomelo, mas os cortes que tinha menos de 2 segundos não é bom pro desenvolvimento das crianças. E as cores muito saturadas, bom, eu não vou saber explicar direito, mas não vai ser muito difícil vocês encontrarem vídeos aí no YouTube afora, até no TikTok, falando de Cogomelo, o Expose de Cogomelo, entre outras coisas. Cogomelo, se eu não me engano, deve ter uns 7, 8 anos de canal, entre mais. E tipo, desde o começo eles são bem assim. Inclusive, se eu não me engano, eles tinham uma sala lá para o desenvolvimento das animações de Cogomelo. Colocava uma criança para assistir e no momento que a criança não olhava pra televisão, tipo, não prestava atenção no vídeo, eles arrumavam pra a criança querer continuar vendo o vídeo e continuar vidrada no vídeo, pra elas não tirarem em nenhum momento a atenção do vídeo. E, sinceramente, isso não é muito bom, não. Vou falar de um outro exemplo de uma animação que tem mais ou menos o estilo de Cogomelo, que é voltada para crianças. Tem uma animação em 3D, que é brasileira, inclusive, que é Turma da Mônica Vamos Brincar, que é mais voltada para o público infantil, de crianças. Que você claramente consegue ver que não tem esses cortes de 5 em 5 segundos, ou até menos. É uma animação que você consegue ver que é feita com amor e sim pra crianças. Não pra, sei lá, crianças birrentas cartarrentas que nem é feito Cogomelo. Inclusive, até virou trend no nosso querido TikTok, pais colocando abertura de Cogomelo e os filhos chegando assim, apressados pra ver o vídeo de Cogomelo. Tipo, as crianças estão em outro cômodo, escutam a música de Cogomelo, aí eles vão correndo ver o vídeo de Cogomelo. Isso virou uma trend no nosso TikTok amado. Bom, mas como eu estava falando, Turma da Mônica Vamos Brincar é literalmente focado no 5 protagonistas de Turma da Mônica e são eles tendo várias brincadeiras de criança. Tipo, acho que essa animação em 3D deles, eles devem ter por volta de 3 anos. Inclusive eles falam bem criancinhas, com essas vozinhas de criancinhas, que é uma fofura mesmo. Eu queria que minha irmã gostasse dessas coisas, mas as crianças da época alfa não estão muito acostumadas com isso. Inclusive minha irmã nem de Turma da Mônica gosta, que pra mim isso é uma facada, porque eu assisti, passei minha infância inteira assistindo Turma da Mônica. Tanto que hoje em dia eu tenho uma coleção de gibis, Turma da Mônica Jovem. Isso me parte o coração ver. Próxima categoria: Lucas Neto. Lucas Neto é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente pelas polêmicas lá da banheira de Nutella. Ele claramente é um público infantil, só que no começo de todo o canal dele não era um conteúdo muito bem infantil. Inclusive ele falava vários palavrões, tinha tretas, entre outras coisas dele. Hoje em dia ele realmente focou pra ter um canal infantil. Inclusive todos os vídeos
postados no canal dele são vistos por pedagogos para as crianças poderem ver de boa. Vejo quando a minha irmã assistia, tipo, ela assiste de vez em quando até hoje. Tem um desenvolvimento bom. É uma trama para crianças até de 7 anos, um pouquinho pra cima. Eu achei aquilo bem maneiro. Se as crianças vissem mais hoje em dia Lucas Neto do que Cogomelo, seria até melhor. Não acredito que eu tô defendendo o Lucas Neto, mas acho que é porque o Lucas Neto hoje em dia é pai e quer que os filhos dele tenham um crescimento bom, maneiro. Então por isso que ele provavelmente faz os vídeos lá bonitinho pro público infantil, que seria saudável. Porque ele quer que tanto os filhos deles quanto outras crianças tenham um crescimento bom. Bom, eu pensando aqui com os meus 2 neurônios que ainda sobram na minha cabeça, estava lembrando a minha infância, quando eu tinha acesso à internet. Eu já não nasci tendo a internet na minha casa, não. Acho que foi em 2015, 16 que eu comecei a ter mais acesso à internet. Eu lembro que tinha uns vídeos que eu assistia que era... Vocês conhecem My Little Pony? Equestria Your Girls em geral? Bom, então, eram vídeos bem pirateados. My Little Pony, Equestria Your Girls, sei lá, Peppa Pig. Esses canais infantis eram, sei lá, a Twilight na piscina, sei lá o que, tentando encontrar uma namorada, olhando pro pé dela, coisa assim. Vai estar passando imagens desse canal aqui, que eu vou pedir pro editor colocar. E eram coisas bem bizarras, que até pra mim, quando eu era criança, eu achava algumas coisas, tipo, bem pesadas. Tipo, uma coisa bem mais com duplo sentido, que eu, criança, já achava estranho. Mas eu assisti por quê? Porque era colorido. Quando somos crianças, gostamos de ver coisas coloridas. Não importa, às vezes, nem o conteúdo, mas coisas que são coloridas, a gente assiste. E eu também me lembro de quando eu era pequena que tinha canais assim, brasileiros. Tipo, acho que era o canal da Tia Flá, que era ela mostrando brinquedos que ela jogava, coisas assim, abrindo brinquedos. E também tinha um canal, não sei se era gringo e era dublado pro Brasil. Eram literalmente pessoas fazendo como se fosse stop motion de personagens de Peppa Pig, com bonequinhos da Peppa Pig, não só da Peppa Pig, como também de Polly Pocket, Barbie. Vou colocar um trecho aí. E eu adorava, era um dos meus canais favoritos. Isso sim que eu acho, na minha opinião, saudável. Claro que tinha uns vídeos assim com forçação de barra, tipo da Peppa sendo bem criança birrenta, mas tipo, eu gostava. Às vezes eu assisto pra matar saudade e eu acho bem mais saudável que Cogomelo e outras animações que existem por aí. Inclusive, mais um canal infantil que eu gostava de assistir bastante quando eu era mais nova era Lily Doll. Inclusive, eles não postam mais vídeos hoje em dia, acho que já tem 1 ou 2 anos que eles não postam mais nada. Mas resumindo, eram várias bonequinhas interagindo como se fossem irmãos. Inclusive, eu gostava muito da Mia e a Meg, que eram aquelas bonequinhas bem vagabundinhas, que acho que todo mundo já teve, que tinha um cheirinho de bebezinho. Eu achava muito fofinhas. E eu amava aquele canal. E eu acho, se não me engano, é brasileiro também. Mas eu também queria comprar as coisinhas das bonecas. E isso não era muito bom pros meus pais, mas eles nunca compravam pra mim e tal. Inclusive, vocês perceberam que, de acordo com os anos que vão passando e sei lá, parece que os desenhos vão ficando muito mais infantis. Não infantis, pra bebês. Bebês. Tipo, acho que nenhuma criança assistiria o reboot de Backyardigans. Eu conversei com o nosso querido editor V, a gente tava falando, Backyardigans antigamente era um desenho pra crianças, as crianças assistiam uma boa, mas o reboot que teve não parece que foi feito pra crianças, sim pra bebês. É uma vibe tão estranha. Inclusive tiraram 2 do trio, sei lá, era a Unica, o Pablo, o Tyrone, a Tasha e o outro lá, Roxinho. É o Austin, que eu gostava bastante dele. Kirsten. Logo depois ela morrer. Como também fizeram, se não me engano, com Bob Esponja,
que logo depois do criador morrer, fizeram aquela animação, sei lá, do acampamento. Gente, isso é problemático. Eu sei que tem que movimentar a indústria e tal, mas tipo, um exemplo, vou voltar a de Backyardigans. Não tava postando mais nada de Backyardigans, mas logo depois que a criadora morreu, nossa, vamos postar, né? Mesmo depois de que várias pessoas esqueceram e que várias pessoas. Então eu perdoo. Inclusive tem bastante diversidade lá. Que inclusive eu tenho um pouco de preconceito de assistir Monster High a nova G por causa da nostalgia que eu tenho da antiga. É preconceito meu mesmo. Então, mas um dia eu ainda vou assistir. Talvez amarrada numa cadeira. E o editor que vai fazer eu assistir? Talvez. Mas ainda vou assistir. Talvez. E também a nova animação de Miraculous. Provavelmente é porque a gente já se acostumou com o traço antigo, mas tá com uma cara mais... sei lá, o Adrian, tipo, ele era o modelo. Olha a cara dele agora. Pô, ele antes tinha um molho, sei lá o que lá. Agora, nossa, bonitinho, né? Meu Deus. Então provavelmente estão fazendo mais esses desenhos com um traço mais assim, plastificado, de ar. Ou pra chamar mais a atenção das crianças, ou pra vender produtos. Indústria, né, galera? Indústria. O que se esperar das indústrias? Tudo movido pelo dinheiro. O dinheiro abre portas. Bom, esse foi o vídeo. Sou muito grata por vocês terem assistido. E, bom, tomem cuidado com o que vocês assistem. Com o que seus irmãos talvez assistem, seus avós. Porque também com a população da IA é bem difícil. No caso, bem fácil enganar as pessoas. Então, tomem cuidado. Um beijo da Léa, é isso. Bye bye. Thank you.